Olá! Nesse vídeo falaremos de escrita em arquivo. Assim como para a leitura de arquivos, existem diversas classes que podem ser utilizadas na escrita de arquivos. Algumas, inclusive, escrevem objetos em arquivos de forma criptografada, ou seja, com caracteres diferentes do usual. Nessa aula, novamente, utilizaremos a forma mais parecida possível com o que foi aprendido na linguagem C. Para tanto, será utilizada a classe formatter. Aqui nós temos um código pequeno, fazendo uso da classe formatter, e eu vou optar por trabalhar esse código diretamente aqui no NetBeans. Bem, aqui nós temos o arquivo arc.txt, ele se encontra na pasta do projeto leitura arquivo aqui, ó, leitura escrita arquivo, leitura escrita arquivo. Então, o arquivo arc se encontra na pasta do projeto. Está aqui o conteúdo dele. Bem, quando nós abrimos o arquivo usando a classe formatter, é equivalente lá em C a abrir o arquivo no formato W, né, no modo W. O modo W sobrescreve o arquivo. Então, se o arquivo existe, ele apaga o que tem lá e começa tudo de novo, que é o que vai acontecer aqui no uso do formatter. Então, quando eu passar por este código, ele vai apagar esse conteúdo e vai gerar um arquivo novo. E ele vai escrever o que nesse arquivo? Ele vai colocar valor igual a 30 e depois vai colocar texto no final de tudo. Eu vou fechar o arquivo, vou abrir aqui só para a gente poder ver que é aquele arquivo. Ó. Agora eu vou fechá-lo e vou executar esse arquivo, né, o escrito arquivo.java, vou executá-lo. Executou. Então ele abriu aquele arquivo em modo escrita e olha o que aconteceu com o arquivo agora. Ó. Ele colocou valor igual a 30, texto no final de tudo. Como é que funciona, né? Ele cria um objeto tipo formatter desse e aí nós utilizamos a funcionalidade format, que é praticamente igual ao que a gente usava no printf lá em C. Então aqui a gente pode usar %d, %s, né? Assim como a gente usava lá no printf em C. Aqui, inclusive, notar que o /n ó, do salto de linha funciona. Ele até mostra aqui que texto no final de tudo está na linha seguinte. Se eu mudar aqui e colocar novo texto, né? E rodar novamente, olha só. Ó, vamos rodar o arquivo. Vou fechar aqui. Vou abrir de novo. Olha só. Olha, ele vai lá e modifica. Então, ele sempre sobrescreve o conteúdo anterior. Importante. Eu criei aqui um objeto tipo formatter. Eu tenho que fechar o formatter aqui embaixo. Sempre chamar o close ao final do processo. Tá? Então, aqui, nesse vídeo, nós vimos o que, né? Nós vimos escrita em arquivo, equivalente ao modo W, né? Que a gente aprendeu usando o fopen lá em C. Então, o formatter serve para atender a essa necessidade de abrir o arquivo em modo W. Tá? Então, sobre escrita de arquivos, era isso aí. Valeu!